Boa noite. Eu quero meditar num texto hoje, que é um texto bastante conhecido por aqueles que fazem parte da igreja já há algum tempo. É um texto já bastante analisado e discutido, mas eu quero pensar nele hoje não sob uma perspectiva do que Jesus fez, mas sob a perspectiva daquilo que nós devemos fazer como gratidão, como resposta àquilo que Jesus fez por nós. A Josa sempre fala, geralmente depois da mensagem ela fala, agora nós temos que dar a resposta ao Senhor, Qual vai ser a nossa resposta? E é interessante pensar nisso, porque nós temos desfrutado de muitas bênçãos, nós temos tido o privilégio de viver num país que, com todas as dificuldades, com todos os problemas que nós temos aqui, e eles são inumeráveis e incontestáveis, ninguém ousaria dizer que o país não tem problemas, ninguém em sã consciência faria isso, ninguém seria capaz de dizer que nós estamos economicamente ou socialmente, ou na questão da educação, na questão da saúde, nós estamos melhores do que muitos países da Europa, porque isso não é verdade, a gente enfrenta muitas dificuldades, vivemos aqui uma crise política, uma crise ética, uma crise de valores, uma crise moral muito grande, uma crise espiritual muito grande, mas nós temos o privilégio de viver num país onde nós ainda podemos nos reunir a hora em que queremos, no lugar em que queremos, e falar do Evangelho e cultuar ao Senhor. Se a igreja resolvesse, vamos fazer o culto lá fora, a gente poderia ir lá para fora fazer. As portas estão abertas, ninguém vai entrar aqui e dizer, olha, vocês estão presos porque estão cultuando Jesus Cristo e isto é proibido. Então, essas coisas não acontecem no nosso país. Nós temos hoje acesso a várias traduções da Bíblia, Nós temos traduções com uma linguagem mais atualizada, com uma linguagem mais simplificada, até, segundo consta, no intuito de ajudar aqueles que talvez tenham mais dificuldade de compreensão, para que possam compreender o texto. Nós temos hoje Bíblias com letras muito grandes, para facilitar aqueles que têm dificuldade, talvez, de enxergar letras muito miúdas. E isso, na minha época de adolescente, não tinha, A Bíblia era aquela letrinha mesmo, e as pessoas que tinham dificuldade passavam realmente dificuldade. Às vezes a gente via alguns irmãos de mais idade, eles levavam aquela lente de aumento, aquela lupa para a igreja, para poder acompanhar, porque não tinha esse negócio de projetar o texto aqui. Então a gente vai vendo todo esse desenvolvimento, nós temos um acesso muito grande à Bíblia, Nós temos Bíblia de todos os tamanhos, de todos os tipos de material, Bíblia digital, Bíblia no tablet, Bíblia no celular, Bíblia no computador, Bíblia projetada na parede, mas o que nós temos feito com isso? E nós temos desfrutado como igreja da presença de Jesus Cristo. O texto que eu quero ler é João capítulo 9, eu quero ler apenas o versículo 21, e aí a gente vai contextualizar, mas eu não quero falar especificamente do milagre de Jesus, não menosprezando, não é nada disso, mas é porque eu quero enfocar hoje aquilo que aquele homem que era cego, fez depois de ter sido encontrado por Jesus. Mas João capítulo 9, apenas o versículo 21, e aí mantenha a sua Bíblia aberta para a gente poder acompanhar o contexto daquilo que está escrito aqui. João 9, 21, a palavra de Deus diz assim, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Ele falará por si mesmo. Repete essa expressão comigo, mas em vez de ele falará, diga eu falarei por mim mesmo. Vamos repetir? Eu falarei por mim mesmo. Qual é o contexto? Jesus Cristo está passando e ele vê um homem cego de nascença. A cegueira sempre é um problema muito sério, mesmo para aquelas pessoas. É claro que as pessoas que nascem cegas, para elas é um pouco menos complicado, porque elas já nasceram nesta condição e a sua realidade é esta, elas vão viver cegas, elas não enxergam, então elas nunca viram, elas não têm um padrão de comparação, elas vão crescer, elas vão se desenvolver convivendo com a falta da visão. É bom, é fácil? Claro que não. Mas é ainda pior quando a pessoa, a uma determinada altura da sua vida, em que ela sempre viu, por um motivo qualquer, um acidente ou uma doença, ela perde a sua visão. É muito mais complicado. Eu hoje, com 52 anos, se eu perder a minha visão, vai ser muito mais difícil
que eu vou ter que reaprender a me movimentar para não tropeçar nas coisas, eu vou ter que aprender, talvez, a ler em braille, e eu, sinceramente, não consigo entender como é que alguém consegue ler aquilo. É fantástico, né? Um método fantástico, bendito, né? Seja Deus que deu tal sabedoria aos filhos dos homens, desenvolveram o alfabeto braille, que é uma coisa fantástica, tremenda, mas para mim, hoje, eu teria uma dificuldade grande para aprender a ler aquilo, eu teria que ser novamente alfabetizado, eu teria que aprender a me movimentar na rua, enfim, seria uma dificuldade muito grande, mas a falta de visão é um problema. Aquele homem é cego de nascença, Jesus passa, e a Bíblia diz que Jesus, ele tem perguntado, interrogado, né, pelos discípulos, porque eles perguntam, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais, né, para que ele nascesse cego? Na verdade, eles estão expressando ali uma crença antiga, né, que existia na época de Jesus, de que pessoas que pecavam em vidas passadas poderiam nascer cegas, ou podiam pecar no ventre antes de nascer. Isso é uma coisa estranha, mas existia essa compreensão, essa ideia, e Jesus Cristo põe isso por terra. Não, nem ele, nem ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus. E aí a gente pode pensar nesse texto sobre uma série de prerrogativas, uma série de ensinamentos, né? Aquele homem não via, mas Jesus o viu, porque mesmo quando nós não vemos, Jesus vê. Aquele homem nasceu cego, e Jesus diz textualmente que foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Muitas vezes as provações vêm sobre nós para que Deus seja glorificado nelas, e Jesus Cristo vai então e cospe na terra, faz lodo, unta os olhos daquele homem, e veja que ele não é curado naquele momento. E Jesus Cristo diz, vai ao tanque de Siloé. Siloé significa o enviado, né? É o ungido, é o Messias, e Jesus Cristo está dizendo que para que a cura seja completa, os recursos que há no mundo não são suficientes, mas é preciso ter fé e ir ao Messias. Então ele foi e voltou curado. Há uma série de lições aqui, mas eu quero pensar nessa expressão, ele tem idade e falará por si mesmo, porque começa a haver um problema. Os judeus ficam alvoroçados, né? Eles ficam preocupados, eles ficam incomodados, aí principalmente porque Jesus cura num dia de sábado, e os fariseus, eles estabeleceram uma série de preceitos com relação ao sábado, que na verdade nem estão na palavra de Deus. Eles diziam, por exemplo, que a pessoa só podia caminhar 1 milha, então na verdade ela tinha que ir contando os passos, e se ela quisesse ser correta, ela podia caminhar, na verdade, meia milha, porque depois ela tinha que voltar. Se ela caminhasse 1 milha, quando chegasse no lugar em que 1 milha está aqui, ela não podia voltar para casa, ela tinha que ficar ali até o final do sábado. Isso pode parecer ridículo, mas é assim que acontecia. Eles estabeleceram uma série de preceitos absurdos, então eles começam a ficar incomodados, porque Jesus vai e cura no sábado, e começa aquela discussão, e eles chamam os pais daquele homem, e perguntam para ele, vem cá, esse é seu filho mesmo, aquele que vocês dizem que nasceu cego? Sim, é ele, é nosso filho. Mas como é que é isso? Eles perguntam para o próprio camarada, foi você mesmo, é você? Sim, sou eu, era cego. E o que aconteceu? O homem chamado Jesus veio, me ungiu os olhos, mandou me lavar, eu fui, voltei vendo, e começa aquela discussão, aquele problema, e chega um momento em que eles fazem pressão nos pais. Veja no versículo 18, diz assim, os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Os judeus eram os mais cegos aqui, porque eles não queriam ver aquilo que estava diante dos seus próprios olhos. Eles sabiam que era um homem. O homem era conhecido na localidade. Os seus pais frequentavam a sinagoga. Como é que eles não sabiam? Eles não queriam ver, né? E aí eles falam, olha, é ele mesmo. Não criam que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Veja, a Bíblia não cita nem o nome deste homem. Era um cego de nascença, era alguém que, por causa do que aconteceu a ele, surgiu um tumulto na sinagoga, surgiu uma discussão, uma inquietação, mas o nome dele nem é dito. Sabe por quê? Porque este cego pode ser você, este cego pode ser eu, posso ser eu, este cego pode ser qualquer um de nós, não importa, este cego não é famoso, este cego não é alguém de destaque, não é alguém importante, eu não sou ninguém famoso, talvez você não seja também, mas o fato é que a pergunta é feita e seus pais responderam e disseram no versículo 20, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo,
e ele falará por si mesmo. É nisso que eu quero pensar. Estamos reunidos aqui hoje como igreja do Senhor. E a grande pergunta nesta noite é: eu tenho falado por mim mesmo a respeito daquilo que Jesus fez na minha vida? Eu tenho sido um porta-voz daquilo, da maravilha, da graça de Jesus sobre mim? Ou eu tenho me calado? Essa é a grande questão. Então eu quero pensar com você em algumas coisas interessantes aqui, algumas verdades que essa expressão, ele falará por si mesmo, traz ao meu coração. A primeira verdade que eu tenho para compartilhar com você é que há momentos em que todo crente tem que falar por si mesmo. Entenda, falar por si mesmo significa tomar a atitude de manifestar a sua fé, de externar a sua fé em Jesus Cristo. Eu tenho que falar. Sempre gosto de citar um hino das mulheres que diz: fala, fala e não te cales, ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales ou as pedras clamarão. E há um outro cântico que diz: que não passe de nós o teu espírito, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, venha sobre mim e realize o teu querer. Que eu fale. E há um outro cântico que diz: nenhuma pedra vai clamar no meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Então há momentos na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, em que nós como crentes temos que falar por nós mesmos. Que situações são essas? Por exemplo, quando os demais se calam, não querendo se comprometer. Vivemos em um mundo em que as pessoas não querem se comprometer com nada. A grande filosofia do mundo hoje é: deixa como está para ver como é que fica. Ou então eu tenho que ser politicamente correto. Eu não vou expor porque isso é a minha opinião, porque isso vai ofender alguém. Claro, nós temos que falar a verdade em amor, mas temos que falar a verdade. É interessante que tem muita gente boa, muita gente crente, usando como desculpa para não falar aquela expressão de Jesus: não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Não vou jogar minhas pérolas aos porcos. Na verdade, muitos que dizem isso é porque não tem, na realidade, nenhuma pérola para lançar. Ou pior, muitas vezes eles mesmos são os porcos. Se ninguém quer se comprometer, eu tenho que me comprometer. Quando ninguém fala com medo de se expor, eu preciso estar disposto a me expor. Amanhã é segunda-feira, você vai estudar, vai trabalhar, vai ao banco, vai ao mercado, vai realizar as suas atividades, vai cuidar da sua casa, não sei o que você vai fazer, cada um tem os seus compromissos, mas fale por você mesmo. A igreja primitiva, eu já disse isso para os irmãos também, ela não tinha ministério de evangelismo. O evangelismo, a evangelização era feita por cada um ao longo da semana. Durante o dia, durante a semana, no trabalho, nas atividades, as pessoas iam falando: você conhece Jesus? Ele mudou a minha vida. É preciso falar por si mesmo. Nós precisamos abrir a nossa boca e proclamar aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E os pais dizem: olha, ele tem idade, ele responde por ele mesmo. Nós exigimos, arrogamos para nós o direito de nos expressarmos, né? E com o advento das redes sociais, hoje em dia todo mundo tem uma opinião a respeito de tudo. Mas quantos falam verdadeiramente a respeito do Evangelho? Se você entrar numa rede social, qualquer que seja, aí num debate de qualquer coisa, aparece gente falando às vezes as maiores barbaridades com uma autoridade, como se fosse a última verdade revelada. Mas poucas vezes você vai ver alguém colocar ali a sua opinião, falando a respeito da pecaminosidade do mundo, da necessidade de arrependimento. Irmãos, se a igreja de Cristo não falar, ninguém ouvirá. Paulo pergunta aos romanos: como ouvirão, se não há quem pregue? Nós precisamos falar por nós mesmos, quando os demais se calam, não querendo se comprometer. Precisamos falar por nós mesmos também, quando o nome de Jesus Cristo é ultrajado. As pessoas usam o nome de Jesus Cristo em piadas indecentes, elas usam o nome de Jesus Cristo de qualquer maneira, elas usam o nome de Jesus Cristo para zombar, e os crentes se encolhem. E pior, às vezes acham engraçado, quando algumas ditas celebridades ou subcelebridades, ou seja lá o que elas forem, aparecem fazendo piadas e comédias, e como é que é o stand-up, e fazendo gracinhas e usando o nome de Jesus, e o crente se cala e às vezes acha graça. O nome de Cristo está sendo escarnecido. Essa semana, ou semana passada, alguém me mandou um vídeo
de uma pessoa no meio da rua gritando: a Bíblia é um monte de mentiras, a Bíblia é uma coisa horrível, e falando um monte de barbaridades. E o nome de Jesus é ultrajado, e muitas vezes nós nos calamos. As pessoas defendem os seus políticos, e às vezes de forma violenta. Nós vemos um momento político no país em que as coisas estão polarizadas, não é? É de um lado ou de outro, é esse ou aquele, e as pessoas se ofendem, se agridem, e às vezes os crentes embarcam nessa. Ficam defendendo o candidato A, o candidato B. Para mim, nenhum deles me representa, na verdade. Mas se você tem o seu candidato, ótimo, vote nele, mas entenda que as pessoas podem defender o seu candidato político, seu jogador de futebol, seu atleta preferido, o seu esporte favorito, o seu programa de televisão, a sua série na Netflix, seja lá o que for, mas elas não abrem a boca para defender o nome de Jesus quando ele é ultrajado. Interessante isso. Tinha um colega na época de adolescência minha e do pastor Fúvio, que ele era um tricolor doente, Francisco Florencio. Ele hoje é um professor universitário inteligentíssimo. Não sei se é muito porque ele é fluminense, mas enfim, o fato é que ele era um camarada que quando falava mal do Fluminense, ele virava um bicho. E ele queria brigar com todo mundo, por causa do Fluminense. Ele é um crente, mas entenda que muitas vezes defendemos o nosso time, ai de quem falar mal do Botafogo, não, Botafogo não, que não ganha ninguém, não dá para falar bem, mas há quem falar mal do meu Flamengo, ou do meu Corinthians, eu sou Botafogo, tá? Ou do meu Corinthians, ou do meu São Paulo, seja lá o que for, e as pessoas se ofendem, elas tomam como uma ofensa pessoal, quando falam mal do seu time de futebol, mas e quando falam mal do seu Jesus? Você se ofende? Ou você simplesmente se esconde atrás do argumento de que eu não vou jogar pérolas aos porcos? Falei uma vez para uma pessoa no trabalho, quando ela começou a falar algumas coisas de Jesus, eu falei: olha, Jesus é tão maravilhoso, que Sodoma e Gomorra foram consumidas por Deus, por menos bobagem do que você está falando agora, e Ele é tão bom, que Ele permite que você fale essas besteiras, sem consumir você e mandar você para o inferno direto. E aí ficou aborrecido, não sei porquê, mas sabe, nós precisamos assumir as nossas posições. Eu falarei por mim mesmo. O pastor da minha igreja fala por mim, o meu professor da escola dominical fala por mim, os meus pais falam por mim, os meus líderes na igreja falam por mim, mas eu também falarei por mim mesmo, porque eu tenho as minhas experiências com Jesus, porque Ele me alcançou, porque Ele me achou, porque Ele me viu quando eu não via, e eu tenho que falar. Quando os apóstolos são pressionados para que não falassem em nome de Jesus, o apóstolo Pedro diz: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Sabe, irmãos, existe uma expressão hoje com relação à evangelização que diz assim: testemunhe, viva a vida cristã, dê bom exemplo e, se preciso for, fale alguma coisa, não é isso? Mas veja, eu não gosto muito disso, porque tem muita gente se escondendo. E fica ali, não, eu estou vivendo a minha vida aqui, e vive uma vida de bonzinho, e acha que isso é cristianismo. Não é, porque eu conheço espíritas que são bonzinhos, eu conheço ateus que são bonzinhos também, eu conheço gente que é budista, que também é boazinha. Eu tenho que falar do meu Jesus. A Bíblia chama o ato de pregar, de falar do Evangelho, de profetizar. Profetizar não significa só ver o futuro. Não, profetizar é proclamar as verdades da graça de Deus. Então abre a tua boca e fale por você mesmo. Não deixe que ninguém fale por você. Até porque tem muita gente no rádio, na televisão, na internet, falando em seu nome, falando em nome dos cristãos e falando mentira e falando bobagem. Abre a sua boca e fale por você mesmo. Segundo lugar, segunda verdade é que o crente precisa estar preparado para falar por si mesmo. Ninguém pode falar daquilo que não conhece. Falar daquilo que não se conhece é tolice, porque vai falar bobagem, né? Hoje eu estava conversando com Daniel, ele falando das engenharias da vida. Eu estava dizendo que os engenheiros vão dominar o mundo. O mundo será dominado pelos engenheiros dentro em breve, porque tem tudo que é tipo de engenharia, né?
engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia não sei de quê, aí agora tem engenharia física, tem engenharia médica, e eu falei, qualquer dia vai ter engenharia teológica. Tira o pastor e bota o engenheiro ali, tal. E tem o famoso multiversátil engenheiro de produção, que é o camarada que sabe tudo. Engenheiro de produção sabe tudo. Está pegando fogo, deixa que eu apago, que eu sou engenheiro de produção. A mulher entrou em trabalho de parto, eu faço o parto, que eu sou engenheiro de produção. É isso? Tem que achar petróleo, eu vou prospectar o terreno, porque eu sou engenheiro de produção. Engenheiro vai dominar o mundo. Mas se quando engenheiros se encontram e começam a falar de engenharia e de cálculos estruturais, não sei o quê, se eu estiver perto, eu calo a minha boca, boto a mão no queixo, faço o cara de entendido e fico, porque eu não sei nada de engenharia. Não posso falar do que eu não sei. O crente precisa estar preparado para falar de si mesmo, e ele precisa conhecer a sua Bíblia, irmãos. A maior ferramenta, a principal ferramenta do crente é a Bíblia. Um crente com a Bíblia na mão é capaz de mostrar que o mundo inteiro está errado, porque a palavra de Deus é verdade, ela se cumpre, ela não falha, e o mundo sim. Mas, irmãos, me dá aflição de ver quão pouco os crentes conhecem a sua Bíblia. Quão pouco tempo se gasta lendo a Bíblia. E com toda a facilidade que a gente tem. Se não todos aqui, quase todos têm a Bíblia no seu celular. Não é? E você leva o seu celular para onde você vai. Tem gente que está doido por um celular à prova d'água para levar ele para o banho. Para ficar embaixo do chuveiro lá, vendo as últimas atualizações, nem sei se já tem, né? Para ver as atualizações. Não é isso? Já que você leva o celular para onde você vai e você tem a Bíblia ali, lê a Bíblia, criança. É preciso estar preparado, é preciso conhecer. Porque o diabo é muito mais inteligente do que você e eu. O diabo conhece muito mais a Bíblia do que você e eu. E ele fala muito mais mentiras, aliás, ele só fala mentiras. E se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós seremos enganados. O crente precisa se preparar sem ser intrometido, mas sem ter medo. Quando convocado a mostrar a sua opinião, a expressar a sua opinião, a assumir a sua posição, o crente não pode ter medo. Crente não tem que ter medo. Crente não tem medo do diabo, crente não tem medo de macumba, crente não tem medo de olho grande, crente não tem medo de urucubaca, de encosto, de quebranto, e sei lá mais do que, porque o crente conhece a palavra de Deus. Mas nós temos que estar preparados, sem medo, sem temor. Há tantos hinos que falam de avançar, sem temer, sem recuar. Mas, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Até para combater também as heresias que aparecem. Já disse isso várias vezes e repito sempre, você não tem condições, não terá nunca de conhecer tudo sobre todas as falsas religiões que existem. Todo dia surge uma nova, mas você tem que conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade, quando o TJ bater na sua porta, você não vai fingir que não tem ninguém em casa porque você tem medo de abrir. Você vai abrir e vai falar, que bom que você veio, vem cá falar comigo. Bota ele dentro da sua casa, mas você tem que estar preparado. Tinha quando eu morava, era solteiro, outro dia desses, né? Era jovem, pouco tempo atrás, tinha uns vizinhos lá que entraram para um salão do reino lá, e eles começaram a querer me evangelizar, e eu argumentava com eles, e aí eles falaram, não, a gente vai mandar o ancião aqui, que é como se fosse o pastor deles. O ancião foi lá, e eu abri a porta e falei, entra, senta aqui, agora vamos fazer o seguinte, você vai contando a sua história, quando você falar alguma coisa diferente do que a Bíblia diz, eu te interrompo e a gente argumenta. E aí começamos a conversar, e ele ficou tão aborrecido e tão chateado, que depois ele proibiu todo mundo de bater na minha porta, porque lá era a casa do demônio. O crente precisa estar preparado, irmãos. E eu não digo isso porque eu sou bom, não, porque eu tive que estudar um bocado para poder argumentar com eles. Mas eu tenho que ler a minha Bíblia. Eu tenho que gastar tempo com ela. Tem gente que está na igreja há 30 anos ou mais e nunca leu a Bíblia toda nenhuma vez. Nenhuma vez. Nós precisamos estar preparados.
nós precisamos estar preparados para falar por nós mesmos também, com provas irrefutáveis. Veja o versículo 25. Quando aquele homem é questionado, no versículo 24, chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Ou seja, fale a verdade, nós sabemos que este homem, se referindo a Jesus, é pecador. Respondeu-lhe, pois, e disse: é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Esse é um argumento irrefutável. Aquele homem era cego e ele agora via. Quem é que pode falar contra isso? Então eu tenho que estar preparado para falar por mim mesmo com provas irrefutáveis que possam ser visíveis na minha vida. Você me conheceu antes de ser crente, você sabe como eu era, você está vendo como eu sou agora. Nós precisamos ter uma vida que seja condizente com aquilo que falamos, e aí sim, vamos falar por nós mesmos, com a nossa boca, com as nossas palavras, mas com a nossa vida. Eu preciso ter uma vida que demonstre de forma irrefutável que eu mudei, que eu não sou mais quem eu era, que eu não sou mais aquele pecador longe de Deus. Eu continuo sendo um pecador, mas um pecador arrependido, um pecador salvo, um pecador redimido por Jesus. Eu era cego e agora eu vejo. Será que as pessoas podem olhar para mim, aquelas pessoas que me conheceram antes de ser crente, elas podem olhar para mim agora e ver com certeza que eu mudei? Elas podem constatar isso na minha vida, elas sabem que realmente eu sou diferente e que Cristo pode ser visto em mim, nas minhas atitudes, e que embora eu não seja perfeito, quanto mais o tempo passa, mais eu vou me parecendo com Jesus, e eu nunca serei perfeito aqui, mas eu tenho que cada vez me parecer mais com Ele. Ou eu sou aquele crente que sou muito crente na igreja, mas quando jogo bola eu sou um demônio. Futebol na igreja é um negócio complicadíssimo. Pessoal, antes, em acampamento, Associação Prata, né? O pessoal dava a mão para orar antes do jogo, depois o pau comia. Aí tem que pedir, depois do final do jogo, tinha que orar de novo, para o Senhor ter misericórdia de nós. Ou será que no trânsito eu me transformo em outra pessoa? Ou será que com a minha esposa eu sou um bicho? Ou será que com os meus filhos eu sou um péssimo pai? Ou mulheres com o marido são uma péssima esposa? Não sei. As pessoas podem ver em mim que eu era cego e que agora eu vejo? Existem provas irrefutáveis na sua vida, meu irmão, de que você era cego, mas que agora você vê. Repetindo a pergunta que Matthew Henry fez no século XVII, se você fosse preso, acusado de ser um cristão, haveriam provas suficientes para condenar você? Ou alguém diria, não, pode soltar que esse não é crente não. Aquele homem diz, olhem para mim, olhem quem eu era, e olhem quem eu sou, e vocês verão o poder de Jesus. Quando Pedro e João estão caminhando para o templo, na hora da oração, a hora nona, e eles estão indo na porta formosa do templo, há um homem ali aleijado pedindo esmolas, e eles param, olham para aquele homem, e Pedro diz, olha para nós. E aquele homem olha para eles, esperando receber uma esmola, mas Pedro lhes dá algo muito maior, quando ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Será que eu posso dizer para pessoas neste mundo, você que está caído no pecado, levanta e anda, ainda que eu não tenha o poder de fazer milagres e curas físicas, mas eu posso dizer, se você crer em Jesus, você vai se colocar de pé na sua vida espiritual, você vai caminhar com Ele, você será transformado, e eu posso dizer, olha para mim, porque você vai ver Jesus em mim. O crente precisa estar preparado para falar por si mesmo com provas irrefutáveis. O crente precisa estar preparado para falar por si mesmo sem ter medo de rejeição, de escárnio, de oposição. Veja o versículo 34. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós, e expulsaram-no. Aquele homem foi expulso da sinagoga porque ele se posiciona ao lado de Jesus. Nós temos que estar dispostos a falar por nós mesmos sem ter medo da oposição, sem ter medo da zombaria. Quão tolo é, quão infantil é um crente que tem medo da zombaria do mundo. Irmãos, somos muito débeis, muito frágeis, se o riso de deboche do mundo nos incomoda. Se nós não falamos com Jesus porque temos vergonha, as pessoas vão rir de nós.
Se estamos nesse estágio, irmãos, temos muito que avançar ainda. Porque que mal pode me fazer o escárnio de alguém que, se não se arrepender, dentro de algum tempo estará no inferno para todo sempre? Eu tenho que olhar para essa pessoa não com raiva, não com desprezo, não com vergonha, mas com compaixão. Eu não posso ter vergonha. Vergonha de quê? Se existe alguma coisa no cristianismo de que você se envergonha, então deixa o cristianismo de lado. Vá fazer outra coisa, mas se não tem, vista o cristianismo como uma roupa, vista a armadura de Deus e desfile neste mundo com autoridade, com sabedoria e com satisfação em servir ao Senhor. O crente precisa estar vestido com o traje cristão em toda parte. Aquele homem preferiu ser expulso da sinagoga a negar o seu Senhor. Mas uma terceira verdade é que todo crente deve procurar uma oportunidade de falar por si mesmo. Nós temos que buscar esta oportunidade. E as oportunidades surgem todos os dias. Numa roda de conversas com amigos, no trabalho, no escritório, na escola, onde for, vai surgir oportunidade. Porque as pessoas estão sempre buscando respostas para tudo. E a única resposta verdadeira é o Evangelho. Então nós temos que buscar essas oportunidades. Veja, há um salmo que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Não é? Isso é uma grande verdade. Mas entenda, se você falar lá no seu trabalho, no ambiente que você frequenta, onde for, grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre, isso é diferente. Por que é diferente, pastor? Porque há pessoas com quem você convive que talvez nunca virão a esta igreja até que você fale com eles. Eu nunca terei oportunidade de falar com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas que estudam com você, mas você tem, você está lá. Existem pessoas com quem você pode falar, e talvez você seja o único crente daquele lugar. Talvez só exista você lá no meio de um monte de ímpios, um monte de pessoas incrédulas, você seja o único crente. E como é que eu vou chegar lá? Como é que o Joel vai chegar lá? Como é que a Rebeca vai chegar lá? Você está lá. Então busque as oportunidades e diga lá que você é um cristão. Eu falarei por mim mesmo. Nós gostamos de expressar nosso posicionamento em muitas coisas. Então expresse seu posicionamento com relação a Jesus. Quando Moisés desce do monte e o povo estava adorando o bezerro de ouro, Moisés quebra as tábuas, ele diz: quem é do Senhor, venha a mim. E ajuntaram-se a ele todos os filhos de Levi. A tribo de Levi foi a única tribo de 12 tribos que ficou ao lado de Moisés, se posicionou ao lado do Senhor, enquanto as outras 11 tribos ficaram afastadas. Por isso a tribo de Levi ganha a posição de tribo sacerdotal. Eles são honrados para todo sempre por causa desta postura, e se nós assumirmos esta postura, o Senhor nos honrará. O Senhor se agradará de nós. O Senhor agirá na nossa vida com poder e com autoridade, e as pessoas verão e saberão que nós somos diferentes. Sabe, irmãos, o testemunho cristão, a vida cristã, o falar do crente, o proclamar as verdades, nunca foi tão necessário quanto é nos dias de hoje. Porque muitas vozes se levantam, arrogando ser a verdade. Mas Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas parece que nós nos esquecemos disso. E nós ficamos intimidados com o mundo. Não se intimide. Fale, abre a tua boca, assuma a sua posição, declare quem você é. E as pessoas ficarão caladas. Faça isso com autoridade, faça isso com provas irrefutáveis, faça isso em todas as oportunidades, faça isso com amor, faça isso com humildade, faça isso na dependência de Deus, mas faça. Porque batalhas não são ganhas
nas salas de reunião. Quando países entram em batalhas, quando exércitos estão se enfrentando, os generais, os líderes, eles se reúnem, traçam as estratégias, estabelecem as metas, os lugares que precisam alcançar, a cabeça de ponte que tem que ser tomada, não é isso? Onde os paraquedistas vão saltar, onde a infantaria vai, onde a cavalaria vai fazer isso e aquilo, cada um tem a sua função, mas a guerra é vencida por aqueles que vão aos campos de batalha. E nós podemos ficar aqui até os 150 anos de idade, estudando a palavra, cantando, louvando, adorando, mas o mundo será transformado quando nós formos para a frente de batalha. As pessoas serão salvas quando nós pararmos de tão somente teorizar e pusermos em prática aquilo que sabemos que precisa ser feito. Quero terminar dizendo que nós precisamos fazer tudo em espírito de adoração. Mas adoração, nós precisamos entender o que significa. Quando Jó recebe a notícia de que perdeu o seu gado, sua fazenda, os seus bens e tal, e por fim perdeu os seus filhos, no versículo 20 do capítulo 1, se eu não estou enganado, diz que Jó se levantou, rasgou as suas vestes, se jogou no chão e adorou. O que exatamente Jó fez que a Bíblia diz que ele adorou? Será que ele cantou louvores? Será que ele chamou o pessoal da primeira igreja batista de Uz, onde ele vivia? Havia um homem na terra de Uz, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele chamou o pessoal da equipe de louvor da igreja batista, da PIB de Uz, e começou a cantar. Será que foi isso que ele fez? Será que a adoração é louvar? Será que ele correu lá para casa e aí pegou lá todos os seus livros de teologia, todos os seus comentários bíblicos e ficou lá estudando para conhecer mais profundamente a teologia? Será que adoração é isto? Adoração é conhecimento acadêmico? Será que ele juntou os seus amigos e falou: olha, vamos ficar aqui e fazer uma roda de oração, vamos levantar um clamor, vamos tomar posse do inferno, vamos invadir as fortalezas de Satanás, vamos fazer aqui uma oração de poder? Será que adoração é reunião de oração? Tudo isso é importante. A música, o estudo teológico, a reunião de oração, mas adorar verdadeiramente significa, aprenda isso para o resto da sua vida, adorar verdadeiramente é reconhecer a soberania de Deus e se sujeitar a ela. Porque Jó lhe fala: no sair do ventre da minha mãe, no para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A maior lição de adoração da Bíblia eu recebo de Jó, porque ele se submete à soberania de Deus, ele reconhece que Deus é soberano, e ele se submete. E quando você sair para falar por você mesmo, faça isso, reconhecendo a soberania de Deus e se submetendo. Isso significa que se Deus, na sua soberania, der muitas almas a você, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus, na sua soberania, colocar contra você muitas pessoas, bendito seja o nome do Senhor. Significa que se Deus, na sua soberania, decidir que por testemunhar, você vai perder aquela promoção, você vai perder amigos, você vai talvez perder o emprego, mas se você se submete, você vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a batalha espiritual só é ganha quando nós nos submetemos a quem Deus é. E aí é a música que nós vamos cantar. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. O apóstolo Paulo diz aos Romanos: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que é o vosso culto racional. Paulo está fazendo uma comparação aqui com os sacrifícios do Velho Testamento, com os sacrifícios de holocausto, em que a oferta morria e era colocada sobre o holocausto e o fogo vinha e a consumia. Mas Paulo está dizendo, não, espere um pouco, pense comigo por um instante. O cordeiro já foi sacrificado, ele já morreu, ele já foi até o fim, ele já venceu, ele voltou da morte, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E quando João tem a visão de Jesus, lá no capítulo 1 de Apocalipse, quando Jesus aparece para ele, ele diz, olha, não temas, porque eu sou aquele que estive morto e revivi. Então veja, quando Jesus Cristo se manifesta na nossa vida, Ele o faz com autoridade, Ele faz de forma tremenda, Ele faz de forma terrificante, mas Ele faz de forma consoladora. E é neste momento que nós somos revestidos de poder, de capacidade, daquele poder que fala lá em Atos no capítulo 1. Mas vós recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e saireis falando língua, e saireis curando, e saireis fazendo milagre. É isso? Não, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, Vargem Pequena, e até os confins da terra. O poder de que você e eu necessitamos, para que falemos por nós mesmos, é o poder do Espírito Santo, para testemunhar. E por último, antes da gente cantar, entenda que testemunha, por isso que eu não gosto dessa expressão, viva a sua vida e se precisar fale. Não, se você for a um tribunal e você for chamado de testemunha, você vai sentar lá e o camarada vai fazer perguntas a você, e você vai fazer o quê? Vai ficar calado? Você viu o crime? Você sabe quem é o culpado? Ele vai dizer, essa testemunha não serve. E se você é uma testemunha de Cristo, se você se calar diante do mundo, você não serve. Testemunha, fala. Se não falar, não serve para ser testemunha. Abra a tua boca, proclame as verdades, não se incomode com a zombaria, reconheça a soberania de Deus, tenha a visão do Cristo ressurreto, que nos piores momentos, veja o livro de Apocalipse, cheio de cenas terríveis, apavorantes. O livro de Apocalipse é apavorante. Fogo, enxofre, terremotos, vulcões, bestas, dragões, escorpiões, serpentes, lago de fogo, tormento eterno. No meio disso tudo, Jesus Cristo diz, não temas, eu venci, eu estou vivo, eu tenho as chaves, e comigo você jamais perderá.